Vocês já estão abençoados? Ainda não estão abençoados? Estão abençoados ou não neste momento? Ainda vão ficar mais. Muito bem. Então vamos partilhar a palavra de Deus esta manhã. E no domingo passado, quem cá esteve sabe que eu falei sobre um tema que é como construir uma família perfeita. E dei este título para chegarmos à conclusão que não há essa coisa de famílias perfeitas, simplesmente não existe. Não existia nos tempos do Antigo Testamento, com as figuras bíblicas, nem do Novo Testamento. Não existe hoje porque não há pessoas perfeitas, logo não há famílias perfeitas. E depois chegámos à conclusão que a maneira, o que temos a fazer é lidar com uma família imperfeita. Cada um tem que lidar com a sua família imperfeita, porque também é imperfeito. E o grande lema, digamos assim, para fazer isso, é aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a medida para nós amarmos pessoas que são imperfeitas. Eu hoje quero alargar um bocadinho o espectro da nossa reflexão e falar sobre a sociedade perfeita, Deus e a sociedade perfeita. E para isso convido-vos a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, os primeiros, portanto, do versículo 10 ao 18, aquilo que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma, na sua epístola, na sua carta, diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, nós temos aqui um banho de realidade. Paulo cita o salmista, portanto, o que ele está a fazer aqui na sua carta é citar um texto do Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para dizer que as pessoas vivem na impiedade, tanto através dos atos, como através de palavras. E, portanto, não há pessoas perfeitas. Logo, não há famílias perfeitas, não há igrejas perfeitas, não há escolas perfeitas, não há empresas perfeitas, nem fábricas perfeitas, nem cidades perfeitas, nem vizinhos perfeitos, nem lideranças políticas perfeitas, nem governos perfeitos, nem sociedades perfeitas. E esta é a grande constatação que nós temos logo como partida. E sabe, ao longo dos séculos isto mexeu com as pessoas. Eles não se conformavam, e pessoas que não se conformavam com a injustiça da sociedade, com a imperfeição da sociedade, e quiseram dar um contributo para que as sociedades fossem mais perfeitas, cada um deu à sua maneira. Mas eu vou falar de 4 tentativas, 2 teóricas e 2 práticas, que ao longo dos séculos foram feitas para tentar criar uma sociedade perfeita. A primeira delas foi um senhor inglês chamado Thomas More, que em 1516 escreveu um livro chamado Utopia, em que ele propunha uma sociedade perfeita, na chamada República da Utopia. A Utopia seria numa ilha, convenientemente uma ilha, porque era rodeada de água por todos os lados e, portanto, não tinha continuidade territorial e, portanto, não havia fronteiras e, portanto, influências que pudessem vir de outros dos países estrangeiros. Então, uma ilha a que ele chamou, curiosamente, Utopia. A palavra utopia significa um não lugar, isto é, um lugar que não existe, alguma coisa que não existe. E, portanto, essa ideia de uma sociedade perfeita, de uma sociedade ideal, era realmente muito generosa, mas era impraticável. Eu trouxe aqui até um livrinho, aliás, o livro Utopia, traduzido em português, onde ele diz coisas interessantes. Por exemplo, o homem sensato evita a doença de preferência a usar remédios, evita a dor de preferência a recorrer ao consolo. É medicina preventiva ou saúde preventiva, não é? Faz sentido.
Mas se nós formos a certos outros aspectos, não faz sentido nenhum. Atenção, que eu quero lembrar que estamos no século XVI e a sociedade que Thomas More idealizou foi uma sociedade a partir da sociedade inglesa do século XVI, que não tem nada a ver com a sociedade dos países desenvolvidos do século XXI, ok? Em termos de direitos e etc. Há aqui uma coisa curiosa. Cada pai de família vai buscar ao mercado aquilo que carece para si e para os seus. Leva o que pede sem que lhe exijam dinheiro ou objeto de troca. Nunca nada se recusa aos pais de família. Era bom, não era? A gente ia ao supermercado, não paga nada, não há dinheiro, não há nada vem em troca, e não vem nada se recusa a um pai de família. Era uma coisa linda. Mas há aqui ideias muito curiosas. Fala aqui, dir-me-ão talvez, 6 horas de trabalho por dia não são suficientes para as necessidades públicas. Mas ele estava a falar, a defender as 6 horas de trabalho por dia. Nós hoje temos 8 horas de trabalho por dia, nos países civilizados. Mas nesta altura não havia o horário de trabalho, não havia limitação, era de sol a sol. Não estou a entender como isto era tão revolucionário, tão brutal, naquela altura. Deixa-me dar aqui mais uma. Esta é boa. Os utopianos, ou seja, os habitantes da República da Utopia, essa República imaginária, aplicam aqui o princípio da posse em comum, para anular, neste caso também, a ideia de propriedade individual e absoluta. Mudam de casa de 10 em 10 anos, tirando à sorte aquela que lhes cabe. Pronto. Tem assim uma série destas coisas. Claro que isto não passou de uma teoria, que nunca foi levada à prática. Na cabeça dele, se calhar fazia muito sentido isto, mas nunca foi levada à prática. O segundo caso de uma tentativa teórica foi escrita pelo bispo Santo Agostinho, num livro chamado A Cidade de Deus. É mais no ano 426, depois de Cristo. É um tratado de história da teologia. O que é que propõe? Propõe uma comunidade humana centrada em Deus. Digamos assim, uma comunidade pelos princípios de Deus, mas isto nunca foi levado à prática. Portanto, uma tentativa teórica que não resultou. Agora deixem-me falar de duas tentativas na prática, mesmo que se tentaram fazer. Uma foi na Suíça, na Genebra de João Calvino, no século XVI, em 1536, em que durante alguns anos João Calvino instalou, digamos, um regime político regido pelos princípios do calvinismo, do protestantismo calvinista, na cidade de Genebra. E não durou muito tempo e deu um mau resultado. Porque as coisas não podem ser feitas à força. Porque o problema das pessoas não são os regimes, não são os sistemas políticos. Há sistemas políticos mais perfeitos, outros mais imperfeitos, uns mais justos, outros mais injustos, mas o verdadeiro problema está no coração do homem, nas pessoas, não está nos regimes, está nas pessoas. E não resultou. E finalmente, depois das perseguições todas que houve na Europa, as guerras religiosas, surgiu uma outra tentativa mais ampla na Nova Inglaterra, no início dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, em 1620, em que surgiu, os puritanos foram em força para aquelas colónias inglesas, na altura, mais tarde tornaram-se, o território foi-se ampliando e tornou-se os Estados Unidos que nasceram, tornaram-se independentes do Império Britânico, e vemos ali um navio, digamos, uma representação do navio Mayflower, que levou os peregrinos protestantes, muitos deles puritanos, para um novo mundo. E a ideia, vamos para um novo mundo, vamos para uma terra nova, vamos criar uma sociedade nova, vamos criar uma sociedade perfeita, uma sociedade em que Deus é o Senhor, uma sociedade perfeita. E falhou também redondamente. Porquê? Porque não há sociedades perfeitas. Então a grande pergunta que nós podemos fazer é esta: como é que nós podemos viver em sociedades que são necessariamente imperfeitas? É a grande pergunta que nós podemos colocar. Como é que nós podemos viver? Eu vou dar-vos 3 aspectos, 3 coisas que eu acho que são essenciais para nós podermos viver em sociedades imperfeitas. A
A primeira delas é aceitar a realidade. Aceitar esta realidade. Aceitar que a sociedade não é perfeita. Nós podemos protestar, nós podemos contestar, nós devemos ter até intervenção cívica, de reclamar daquilo que está mal, exercer o nosso direito de voto, exercer o nosso direito de influência, fazer tudo o que pudermos dentro das regras e das leis. Mas temos que aceitar que a sociedade é imperfeita e temos que aceitar a realidade da sociedade na qual vivemos. Aceitando que nós não somos perfeitos, aceitando que a nossa família não é perfeita, aceitando que a nossa igreja não é perfeita, aceitando que o nosso mundo não é perfeito. Sabe porquê? Porque quem não aceita a realidade torna-se alienado, torna-se uma pessoa a viver fora deste mundo. E isso é típico de algumas doenças mentais, doentes psicóticos, pessoas que entram em delírio para fugir do sofrimento que sentem no mundo real. Eles criam um mundo virtual através do delírio, porque aquele é o mundo deles, onde eles se sentem mais confortáveis, mas não é o mundo real. Eles fazem um corte com a realidade. E isso é muito perigoso. São pessoas doentes. São pessoas alienadas. Nós não queremos ser doentes, não queremos ser alienados. Queremos ter consciência do lugar onde estamos, onde os nossos pés estão. E nós estamos a viver numa sociedade que é imperfeita. E temos que aceitar essa realidade. O segundo aspecto é aprender a viver nesta realidade. Como é que nós aprendemos a viver nesta realidade? Sim, senhor, esta é a minha realidade, este é o meu mundo, esta é a minha sociedade, agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Olha, nós aprendemos muito com a oração chamada Oração Sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, em que Jesus ora ao Pai em favor dos seus discípulos e diz isto: eu já não estou mais no mundo, mas eles, os meus discípulos, estão no mundo. Diga comigo, estão no mundo. Nós estamos no mundo. Ok? Não fomos chamados para fugir do mundo. Fomos chamados para estar neste mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. E digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Presta atenção agora. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Diga comigo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus não pediu ao Pai para os tirar do mundo, para tirar os discípulos do mundo. Ele ia para o Pai, mas eles ficavam cá. Ele não pediu para os tirar. Ele pediu para ele os livrar do mal, que é uma coisa diferente. Então o nosso papel como cristãos é viver nesta sociedade imperfeita, mas evitando o mal. Portanto, a vontade de Deus não é que nós saímos do mundo, é que nós aprendamos a viver nele. Aprendamos a viver no nosso mundo. Há uns séculos atrás, a história do cristianismo mostra-nos que houve uns cristãos que começaram nas grutas do Alto Egito a isolarem-se. Iam viver para grutas, uma questão mais de consagração a Deus, a sociedade estava profundamente corrompida, e eles iam para ali. Depois na Síria surgiram uns outros também que iam-se pôr no alto de um poste e viviam lá, e as pessoas levavam comida e eles não desciam de lá, e depois mais tarde nasceram os mosteiros, e as pessoas iam para lá porquê? Porque não só a sociedade estava corrompida, como a igreja estava corrompida. A igreja estava profundamente corrompida e eles tinham nojo daquela situação e queriam dedicar-se a Deus. Então iam para dentro dos muros, criavam uma ordem religiosa e ali estavam com uma regra deles, e ali estavam isolados. Mas ao fazer isto, eu posso compreender a motivação que os levou a sair do mundo, o facto de estarem enojados pela podridão do mundo e da igreja na altura, eles poderem fugir, mas já não compreendo que eles fugissem porque Jesus chamou-nos para ser luz do mundo e sal da terra.
E somos chamados para ser sal da terra, é para evitar o sal, evita a corrupção da carne, do peixe. Era assim que se fazia com as salgas antigamente. Não é? Não havia frigoríficos, nem câmaras frigoríficas. E como é que se... É isso, Setúbal ainda tem aquelas salgas do tempo dos romanos. Aqueles tanques para o peixe que era preservado, para não apodrecer. E a mesma coisa fazia-se com a carne. Lá no Alentejo, não é? Matava-se o porco, metia-se aquilo cheio de sal grosso, para aquilo não apodrecer. E nós somos o sal deste mundo. Nós estamos aqui para evitar que o mundo apodreça completamente. Mas também somos luz do mundo. E a luz não se esconde debaixo do móvel, como disse Jesus. Tem que se pôr num lugar visível. Então como é que nós podemos estar num lugar visível, enfiados dentro de um mosteiro, de uma gruta? Não. Ele não pediu para nós sairmos do mundo. Ele pediu para nos livrar, Deus nos livrar do mal. Há pessoas que querem ficar tão dedicadas a Deus, que vivem em isolamento e fazem jejuns de 40 dias. Olha, eu não aconselho ninguém a fazer jejuns de 40 dias, porque vai ficar maluco. Muito provavelmente. A cabeça já não funciona. Pode ter a melhor das intenções, mas está a forçar o seu corpo a alguma coisa que Deus não mandou fazer. Alguma coisa que é contra a sua natureza. Nós somos chamados para estar no mundo, mas para nos livrarmos do mal, mas para estarmos no mundo. Esta é a oração de Jesus. E é isso que nós temos que aprender a viver nesta realidade. A mover-nos nesta realidade, preservando os nossos princípios de fé, preservando a nossa fé, preservando a nossa ética, num mundo que está corrupto. Há outras pessoas que dizem assim: oxalá o Senhor me leve já, este mundo já não me diz nada, já não estou aqui a fazer. Você está a pecar contra Deus, porque se Ele é o autor da vida, quando Ele entender que o leva, Ele leva. Enquanto você estiver aqui, tem um papel a desempenhar, tem uma tarefa a cumprir, está cá a fazer alguma coisa. Amém? E eles falam: nunca mais o Senhor veio, eu quero... Na segunda metade do primeiro século havia lá uns fregueses, já nem casavam, nem trabalhavam, nem faziam coisa nenhuma, estavam à espera que o Senhor viesse. E já passaram 2000 anos. Não é? Não, nós não somos chamados a sair deste mundo, nós somos chamados a aprender a viver nesta realidade. E nós podemos perguntar ainda: mas como é que nós aprendemos a viver nesta realidade? Se é uma realidade contrária à nossa natureza espiritual. E este é o terceiro ponto. Nós somos chamados para trabalhar, para transformar esta realidade. Aceitar a realidade, aprender a viver nesta realidade, transformar esta realidade. É para isso que nós somos chamados. Como Jesus, de resto, ensinou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. E eu vou dar-vos alguns exemplos aqui. Uma das maneiras de transformar a realidade é manter um espírito de humildade e não de soberba. Porque Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o Rei dos céus. E pobre de espírito não é atrasadinho mental, como alguns pensam, é humilde. Uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa humilde. Dela é o Reino dos céus. Podemos transformar o nosso mundo. Como? Transformando o mundo à nossa volta. Amém? Nas pessoas nas quais exercemos influência, nas pessoas no nosso círculo de relacionamentos, nós podemos manter um espírito de humildade em vez de soberba. E isso faz a diferença no mundo em que nós vivemos. No mundo das redes sociais, no mundo da indignação por dar cá aquela palha. É uma maneira de fazer a diferença. Também temos de ser capazes de assumir as nossas emoções, em vez de fingir que somos super-homens. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não temos de ter vergonha de nos entristecermos com uma situação, de chorarmos por uma situação. Porquê? Porque somos seres humanos. Há pessoas que se levam tão a sério, parece que já não são seres humanos. São ETs, sei lá, qualquer coisa assim. Parece que já não são seres humanos. Mas o ser humano é alguém que tem sentimentos, tem emoções. Amém? Amém. E nós podemos alegrar-nos na presença de Jesus. Naturalmente, há
as emoções expressam-se de forma diferente. Há pessoas mais expansivas, a exprimir as suas emoções. Há pessoas que controlam mais as suas emoções, que não deixam de transparecer tanto. Mas todos nós somos seres emocionais. Portanto, não temos que ter problemas em chorar. E há aqui uma palavra de esperança: os que choram serão consolados. E se nós passarmos esta mensagem e vivermos esta mensagem às pessoas que estão à nossa volta, provavelmente nós vamos transformar o nosso mundo, pelo menos no meio em que nós nos movemos. Atitude de mansidão e não de ira. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isto era completamente contracorrente. Porque nesta altura pensava-se que os que eram belicosos, os que iam à guerra, é que herdavam a terra, é que conquistavam a terra. E Jesus diz: não, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A coisa pensa ao contrário. É contracorrente. E é por isso que aqueles que o ouviram ficaram tão desconcertados com a pregação que ficaram ali meio confundidos, porque eles não estavam à espera de ouvir isto. Mas se nós, de facto, manifestarmos uma atitude de mansidão, em vez de ira, nós vamos fazer a diferença nos nossos relacionamentos, no nosso mundo. Devemos lutar sempre pela justiça. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Lutar contra a injustiça. Não nos conformarmos com a injustiça, com o cuidado para não provocarmos injustiça em nome de lutar contra a injustiça, porque às vezes também acontece, mas pelo menos lutarmos com armas leais contra a injustiça. Fazemos a nossa parte. Temos um coração de misericórdia e não de indiferença. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perante aquele que precisa de ajuda, perante aquele que sofre, nós manifestarmos um coração de misericórdia e não de indiferença. Misericórdia quer dizer fazer descer o nosso coração à miséria do outro, à miséria em que o outro se encontra. Isso é misericórdia. O nosso coração que desce até à condição do outro. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós fazemos mudança no nosso mundo se nós mantivermos um coração limpo e não maus sentimentos ou raiz de amargura, sentimentos negativos contra toda a gente e mais alguma. Se nós tivermos o coração limpo, não dando lugar a maus sentimentos, a raiz de amargura, nós estamos a fazer diferença no nosso mundo. Nós estamos a contribuir para mudar este mundo injusto, imperfeito. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos chamados a promover a paz e a reconciliação. Somos construtores da paz. O cristão não pode ser uma pessoa que faz a guerra. O cristão não pode ser como aquele maluco lá, que é o patriarca de Moscovo, que vai abençoar as armas para uma guerra para invadir um outro país. Isso não é cristianismo, isso é falso cristianismo. Nós somos chamados a ser pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, os construtores da paz. Promovem a paz e a reconciliação. E se nós fizermos isto, estamos a ajudar a transformar este mundo injusto. Se for necessário até sofrermos pelo Evangelho, pois que o façamos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se forem perseguidos por causa da fé, não por malfeitorias que vocês fizeram, mas por causa da fé, alegrem-se connosco. Alguém disse, nos tempos do Império Romano, em que os leões eram lançados às feras no circo de Roma, que o sangue dos mártires
era a semente da igreja. Aqueles que morreram por causa do Evangelho, por causa da fé. Foi como uma semente para que a igreja crescesse e fosse mais poderosa. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. Quando nós um dia soubermos o que se passa com os cristãos da China, da Coreia do Norte e de outros lugares onde não há liberdade, um dia nós vamos ouvir histórias fantásticas de pessoas que foram perseguidas cruelmente, mas que o seu sacrifício serviu de inspiração para muitos outros poderem agarrar-se à fé e crer no Deus que está acima de todas as circunstâncias. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Evitar a corrupção do mundo, já falei. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, iluminar o mundo com a luz de Cristo. Nós precisamos destas três coisas: aceitar esta sociedade, esta realidade social, aprender a viver com ela e trabalhar para a transformar. É a nossa tarefa. Nós não somos chamados apenas para reclamar. Nós vemos isso todos os dias. Os partidos políticos que vão criticar isto, e criticar aquilo, e criticar isto, e muitas vezes com razão, mas nós fomos chamados para qualquer coisa mais superior. Não é apenas para criticar, é para fazer a nossa parte, para ajudar a transformar a sociedade. Irmãos, os cristãos não são chamados para estarem enfiados dentro de quatro paredes de uma igreja e chegarem lá fora e ninguém sabe o que é que eles são, não dão testemunho, não dão bom testemunho, não fazem influência, não passam o bom cheiro de Cristo, não demonstram a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não é por isso que somos chamados. Somos chamados para transformar o mundo. Este mundo precisa de esperança, precisa de uma palavra de esperança, precisa de uma palavra de fé, precisa do amor de Deus. E nós é que podemos transportar essa semente para fora. É para isso que nós somos chamados. E ao fazer, nós estamos a mudar o nosso mundo. Se queremos uma sociedade decente, temos que ser nós a transformá-la. Irmãos, a mensagem cristã não deve ser amedrontar as pessoas com o futuro negro. Há pregadores que batem muito naquela tecla: isto é uma desgraça, o mundo cada vez está pior, isto vai piorar cada vez mais, isto não tem conserto. Faz-me lembrar a minha avó materna, que já falecida há muitos anos, que nasceu ainda no final do século XIX, e eu era pequeno e ela dizia uma coisa que eu nunca me esqueci. Era um mito que dizia-se entre os antigos que Jesus, quando tinha ascendido ao céu, tinha dito: adeus mundo, de mal a pior. Os mais velhos aqui não ouviram isso? Essa expressão? Isso era uma expressão muito conhecida, popular. Claro que Jesus nunca disse isso. Pelo contrário. O que ele disse: eu vou para meu Pai, mas enviarei o Espírito Santo, não é? E portanto estará convosco. É? Mas o povo dizia: adeus mundo, mal a pior. Como que diz, cada vez é pior. É um pouco a mentalidade popular. Mas nós não estamos aqui para passar a mentalidade popular. Nós estamos aqui para passar a palavra de Deus, que é uma coisa diferente. E não é isso que Deus diz, nem é isso que Deus quer. Jesus disse: no mundo tereis aflições. No sentido que ela não é no sentido de ter de possuir. As aflições não são nossas, passam por nós. A minha tradução é: no mundo passareis por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E nós, caramba, esquecemos muito do mas. E o mas faz toda a diferença. Tereis aflições, mas espera aí, há qualquer coisa mais. Eu venci o mundo. E nós, na sua força, no seu poder, no seu nome, venceremos também. Não podemos esquecer o mas. Temos que proclamar que Cristo está entre nós.
e que nós, sendo as mãos de Jesus, podemos e devemos fazer este mundo melhor. Eu não ligo com aqueles que pensam que quando pior tiver um mundo melhor para a igreja. Não acredito nisso. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Não é isso. Uma coisa é nós termos consciência das dificuldades deste mundo. Outra coisa é desejarmos que esteja ainda pior para as pessoas virem a correr para os braços de Jesus. Não é assim que funciona. Jesus não fez isso. A mensagem dele não é essa. Mas tem bom ânimo. A mensagem de Deus é termos bom ânimo. Não percamos a coragem. Apesar da nossa sociedade ser imperfeita, ser profundamente imperfeita, e sabemos que ela vai continuar a ser imperfeita, o nosso papel é ajudar a transformá-la com aquilo que está na nossa mão, da maneira como nós podemos, é transformar essa sociedade. E como é que nós podemos transformar a sociedade? Transformando o nosso círculo social, transformando a nossa família, contribuindo para transformar a nossa família, os nossos relacionamentos, os nossos amigos, as pessoas com quem nós nos damos. É assim que, se cada um fizer, vai transformando este mundo. Não é pondo um cristão como Presidente da República. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Há alguns que andam nessa ilusão. Pensam, se o governo fosse um governo de cristãos, ok. A sociedade está profundamente corrompida, a sociedade está profundamente imperfeita, o sistema que existe das duas ou deixariam de ser cristãos ou para adaptar-se à sociedade, ou a sociedade obrigava-os a mudar. Não é assim. É cada um de nós fazer aquilo que está na nossa mão. Fazer aquilo que está na nossa mão. Eu gostaria que ficássemos de pé agora, a igreja ficasse de pé. E quero-vos convidar a fechar os vossos olhos e a levar a vossa cabeça na presença de Deus. E quero-vos convidar, cada um, neste momento, com os seus olhos fechados, pense em alguém ou alguma coisa que está mal e precisa ser transformada no seu mundo. Não pense no mundo dos outros. Não pense agora em fazer orações. Deus salva o mundo inteiro. Isso são orações infantis. Não é assim que se ora. Pense em alguma pessoa, em alguma situação. Tem a ver com a sua vizinhança, com a sua família, com o seu trabalho, com os seus colegas de trabalho, a sua família, os seus relacionamentos, a sua vida com Deus. Alguma coisa que o está a preocupar. Alguma coisa que precisa da intervenção de Deus. E agora, durante os momentos, orem em espírito, ou se quiser orarem de voz, com a sua voz, como quiser. Ora a Deus agora. Deus, muda esta pessoa. Muda esta situação. Senhor, ajuda-me a ser um instrumento nas tuas mãos, para que eu possa espalhar a luz de Cristo, para que eu possa ser uma boa influência. Deus, nesta situação, para que o sistema mude, para que o clima mude, no meu trabalho, na minha empresa, na minha família, nesta situação de conflitualidade, Senhor. Ajuda-me a ser um pacificador, um construtor da paz. Dá-me graça e sabedoria, põe as palavras na minha boca, para que eu possa ser um fator de bênção e de construção, de edificação. Faça essa oração agora, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos que vivemos numa sociedade imperfeita. Ajuda-nos a aceitar essa realidade. Ajuda-nos a aprender a viver nessa realidade.
Mas, sobretudo, Senhor, ensina-nos a transformar essa realidade, a transformarmos a realidade do nosso mundo, daquele mundo onde nós podemos intervir, onde temos capacidade de intervir, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. Senhor, ajuda-nos, dá-nos graça e sabedoria. Faz de cada um de nós um pacificador, Senhor. Faz de cada um de nós alguém que transporta dentro de si o gozo da salvação, a alegria do Senhor. Faz de cada um de nós alguém que transporta uma mensagem de esperança para aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam ser atraídos pela luz de Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a colocar os nossos olhos cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo, o nosso exemplo, o nosso modelo, para que nós possamos fazer a diferença neste mundo, nesta sociedade onde nós estamos, Senhor. Que seja assim, que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém.